Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Gente, tô gravando aqui no meio da tarde. Tem trem passando, moto passando, vento assoviando, tá? Então, quando vocês ouvirem um barulhinho ao fundo, vocês fingem que não estão ouvindo. Prestem atenção no som de minha voz. Espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje, eu vim responder algumas perguntas que vocês deixaram com a graça divina lá no Instagram pra mim. Porque eu botei lá aquela caixinha de perguntas e pensei, e o que eu vou fazer se ninguém perguntar nada? Mas vocês são maravilhosas e maravilhosos e deixaram perguntinhas lá pra mim. Então, uma das muitas coisas de Carol é adorar responder pergunta. Ai, gente, adoro bater um papo. Tô na fila do banco, a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo e eu puxo assunto. Tô na parada do ônibus, no elevador, adoro bater um papo. Adoro, se as pessoas me perguntam alguma coisa. Muitas pessoas dizem assim, ó, ai, não pergunta pra pessoa o que significa a tatuagem delas. Adoro que pergunte o que significa minhas tatuagens, que eu tenho toda uma história pra contar. E esse vídeo vai vir para, assim, tirar algumas dúvidas que vocês têm, ou curiosidades que vocês têm sobre mim, e também porque eu adoro responder perguntas. Eu dividi as perguntas em três tópicos, digamos assim, tá? O primeiro tópico é sobre as minhas aulas, tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Tami, minha colega e minha amiga de Leia Mulheres, e ela perguntou o seguinte: como foi a decisão para se tornar professora? Tami, também não sei. Eu me lembro que na sexta série eu já sabia que eu queria fazer letras. Quando eu fui para o ensino médio, eu comecei a estudar alemão no IASIG. E no terceiro ano, no meio do ano, quando eu estava no terceiro ano, eu viajei para a Alemanha e voltei e decidi, ó, vou estudar letras português e alemão. E eu fui indo, fui vivendo, fui fazendo a faculdade. Eu comecei, já estava dando aula de balé, gostava bastante da aula de balé. E eu me lembro do dia que eu dei a minha primeira aula. Eu estava fazendo um estágio. Não era bem um estágio, era uma cadeira que a gente assistia às aulas. E uma aula do semestre a gente ministrava aquela aula para as crianças. E eu tinha que ensinar as crianças da segunda série, na época da segunda série, né? Os dias da semana em alemão. E eu fiz uns bilhetinhos com o nome dos dias da semana em alemão, colei eles no quadro, fui lendo com eles, fomos lendo. Daí eu tirei um deles, e a gente repetia os dias da semana. Tirei um deles, repetimos os dias da semana. Quando eu tirei todos os papeizinhos do quadro e as crianças conseguiram falar todos os dias da semana sem ler, eu fiquei assim, bem assim, ó. E pensei, meu Deus, eu ensinei uma coisa pra alguém. E eu fiquei muito emocionada. E eu me lembro que a minha mãe foi me buscar, na época eu não dirigia ainda, minha mãe foi me buscar na escola e eu disse assim, entrei no carro e disse assim pra ela, mãe, eu nasci pra ser pobre, porque eu amei dar aula. E foi ali que eu tive certeza de que eu gostava dessa vibe de dar aula. Mas foi uma coisa bem natural, sabe? Eu me lembro que quando eu era criança eu brincava de aulinha, então eu acho assim que foi uma coisa muito natural pra mim. A outra pergunta é de um ex-aluno meu lá do IASIG, o Ricardo, meu amorzinho. Ele perguntou várias coisas aqui, mas uma delas foi: qual o tipo de aluno que tu menos e mais gosta? Eu gosto de aluno. Raramente tem algum aluno, uma aluna que eu não gosto. Mas eu gosto dos alunos assim que estão aí para jogo, sabe? Que tem que fazer, tem que dançar, dança, tem que cantar, canta, se tem que levantar, levanta, se tem que se divertir, se diverte, não tem medo de pagar mico, que acompanha minhas loucuragens. Eu gosto de aluno e de aluna que são bem-humorados, apesar de tudo, né? Porque às vezes a vida da gente é difícil, né? E apesar disso a gente ainda mantém o bom humor, isso é uma grande qualidade. Mas uma coisa que me incomoda em algum aluno ou uma aluna é aquela pessoa assim que tem uma postura do tipo, eu sou mais que os outros. Mas isso é na vida. Eu não gosto de pessoas que se sentem mais que os outros. E alguns alunos são assim, até mesmo com o professor. Tem alunos que olham pra mim com cara de nojo, assim, que parece que vão vomitar em mim, sabe? Eu não gosto desses. Então, mas se o aluno é gente boa, nossa, é muito raro eu não gostar de um aluno. A partir do momento que é meu aluno ou minha aluna, eu já tô gostando, sabe? A pessoa tem que se esforçar muito pra não gostar dela.
Uma outra pergunta do Ricardo é: qual lugar que tu mais gosta de dar aula? Bom, dentro do mundo do estado é o Olindo. Eu já trabalhei em outras 4 escolas estaduais, já trabalhei em escolas estaduais que eu gostava muito dos alunos, que eu gostava muito dos colegas, mas não era o Olindo. O Olindo, eu não sei explicar a paixão, o amor que eu tenho por essa escola. Eu não sei explicar como é que em 16 anos, todo ano tem alunos incríveis, tem alunos assim que querem muito do futuro e que vão em busca disso, e automaticamente isso me motiva a dar o meu melhor para eles, para que eles alcancem esse futuro que eles querem. Eu tenho muito carinho pelo Olindo. Eu faço assim, eu me dou de verdade por amor, né? Porque também, né, gente? Porque não é por dinheiro, né? Porque tá difícil a vida de professor estadual. Mas o Olindo, dentro das escolas estaduais, é o meu preferido. Dentro dos lugares que eu trabalho, que é o Olindo e o IASG, eu não tenho como escolher. Porque cada um é uma vibe diferente, cada um é um amor diferente. O Olindo eu amo muito por essa coisa que os alunos têm, assim, de que ninguém vai derrubar eles. Não é porque hoje eles não têm dinheiro para pagar uma faculdade que eles não vão em busca de uma bolsa, que eles não descobrem um concurso, um jeito, e eles vão trabalhar para pagar a própria faculdade. Os alunos do Olindo têm essa característica de ir muito em busca do futuro deles. Eu dou aula de literatura, que é o amor da minha vida, então eu sou muito feliz dando aula de literatura, de poder falar sobre os escritores e as escritoras, dos livros que eu gosto, de poder fazer uns trabalhos bem louco, bem criativo e o pessoal acompanhar, de poder participar dos eventos que a gente cria lá e os projetos, né, que a gente cria lá no Olindo. A gente já criou o evento do Dia do Folclore, do Halloween. Eu já tive um grupo de dança no Olindo, eu tenho meu clube do livro no Olindo. Então eu tenho a impressão assim que lá no Olindo eu consigo botar para fora todo esse meu lado criativo em relação à literatura e esse amor que eu tenho. O IASG é uma segunda casa. Eu comecei a estudar no IASG em 96, quando eu tinha 15 anos, e estudei até 2000. Daí eu parei por causa da faculdade e tal, voltei em 2004 e desde 2004 eu não saí mais de lá. Em 2004 eu comecei a estudar inglês e virei professora de alemão e virei professora de inglês e agora eu tô lá. E é uma outra vibe em relação aos alunos. Os alunos são muito parceiros também, mas eu contribuo para a vida dos alunos do Olindo de um jeito diferente que eu contribuo para a vida dos alunos do IASG. Então, os amores diferentes. E no IASG também eu sou muito feliz porque também me permite botar minha criatividade para fora nas aulas. Criar um jogo, criar um jeito de fazer as duplas, o nosso Grammy, que, né, eu adoro participar do Grammy. Eu acho que os alunos participam de pena de mim, do tipo, coitada dessa louca, gosta tanto, vamos ajudar ela. Então, eu sou muito feliz nas 2 escolas que eu trabalho, justamente porque me dão espaço e me dão a oportunidade de poder usar a minha criatividade. Eu não consigo dizer qual que é o lugar que eu mais gosto. Minha amiga e minha colega de Leia Mulheres, a Laura, perguntou como incentivar os adolescentes a ler. E tudo que diz respeito a criança e adolescente, minha resposta é pelo exemplo. Eu acho que criança e adolescente aprendem a ser pessoas corretas pelos exemplos que eles veem, eles aprendem a gostar de ler pelos exemplos que eles veem. Então, na minha aula de literatura, não tem leitura obrigatória. E por muito tempo eu me culpei por não obrigar os alunos a ler. E principalmente durante agora a quarentena, que a gente teve acesso a várias lives, eu tive acesso a várias conversas, rodas de conversa sobre literatura, sobre aula de literatura. Eu ouvi um podcast de alguns escritores e 3 escritores. Os 3 disseram que na escola eles odiavam ler porque eles eram obrigados. E eu já gostava de ler, mas quando me obrigava a ler um livro, eu tinha raiva. Então eu acho que a literatura, eu sei que a literatura é um prazer. E a gente não obriga as pessoas a ser felizes, a gente mostra para elas como ser feliz.
Os meus alunos no Olindo sempre me veem com o livro na mão. Eu sempre posto nas minhas redes sociais os livros que eu tô lendo. Eu sempre conto para os meus alunos as histórias dos livros, cheio de... Até exagero às vezes, nem é tanto. E digo para eles, gente, esse livro aqui na biblioteca aqui da escola, é só vocês ir ali e pegar e tal. Então eu tento mostrar também para os meus alunos que a literatura não é uma coisa superior, que todo mundo pode ler um livro, todo mundo pode escrever uma história, e acho que funciona. Pensando nisso, eu tenho um aluno que lançou um livro de poesias, tô esperando o livro dele chegar, porque eu quero falar do livro aqui. E acho que funciona. Também eu tenho vários alunos, ex-alunos que me procuram nas redes sociais me contando que estão lendo. Tem um aluno meu do Olindo, uma aluna que tem agora um Instagram que ela fala sobre livros que ela tá lendo, então isso me dá muito orgulho. Mas eu acho que o principal que a gente tem que fazer é, quando é criança, colocar livros junto no meio dos brinquedos. Coloca, tem uma boneca, tem um carrinho, tem um livrinho. Porque assim as pessoas vão se acostumar de que livro faz parte da vida delas. E elas vão aprender que é uma diversão, que é um prazer e não uma obrigação. No vídeo passado que eu fiz homenagem aos professores, eu falei da minha melhor amigona de todo mundo que me ajudava a estudar, e ela deixou várias perguntas para mim. Então, uma das primeiras perguntas que a Michelle fez foi como surgiu a ideia do Clube do Livro e se vai existir uma versão online. Bom, o Clube do Livro do Olindo, eu tive a ideia a partir do Clube do Livro que eu participo, que é o Leia Mulheres. Quando eu me dei conta que nós estávamos todas lá, sentadas no chão, numa cadeira, sei lá, em qualquer lugar, a gente se sentou para conversar sobre um livro. Eu pensei, para fazer um Clube do Livro, a gente só precisa de um lugar para sentar e de pessoas que tenham lido o mesmo livro. E eu pensei, isso não é difícil. Então eu conversei com a direção da minha escola, eles me apoiaram no projeto, muito, 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 meus colegas também. E a gente lançou, então, o primeiro Clube do Livro, que foi sobre a Anne Frank, no ano passado. A gente fez de 3 em 3 meses. O segundo foi sobre o Harry Potter, que foi muito legal. E o terceiro foi sobre o Menino do Pijama Listrado. Então, foi muito legal, foi crescendo, mais pessoas foram participando a partir do momento que foram vendo como é que era, porque tem muito isso, né? Aí as pessoas acham que para participar do Clube do Livro tem que ser uma pessoa que vai dizer, assim, uma coisa genial, que tem que ser muito inteligente. E não, a gente só tem que ir lá falar nossas ideias, ouvir as ideias dos outros, aprender a ouvir uma ideia diferente da minha e dizer, não tinha pensado nisso, talvez eu possa ver desse jeito. Acho que o Clube do Livro é um espaço muito democrático, não só para a gente discutir literatura e livro, mas também para a gente aprender para a vida. Como ouvir uma opinião diferente da nossa e saber respeitar e saber, bom, eu não concordo, mas eu vou levar essa ideia e vou refletir sobre ela. Michelle, não vamos ter uma versão online. Os nossos alunos têm um pouco de dificuldade de conseguir conectar o Meet, né, que é por onde a gente faz as nossas aulas. O Meet gasta muito dado de internet, então eu tenho um pouco de dó de fazer isso com os alunos, mas assim que a gente tiver condições de fato e seguras para a saúde de todos, para voltar à aula presencial, eu quero continuar o nosso projeto, porque é uma coisa que me deixa muito feliz e que eu vi muito resultado positivo na nossa escola. A outra pergunta é também da Michelle, e diz assim: como faz para organizar em dar e preparar aulas, estudar para pós e ainda ler? Não sei, gente, eu não sei como é que eu faço as coisas. Então, eu tenho 11 turmas no Olindo, 10 de literatura e uma de português. Eu tenho 7 turmas no IASIG. Eu tenho no IASIG agora, eu tenho acho que uns 4 ou 5 alunos particulares. E também em casa eu tenho 2 alunas particulares. Então eu tenho esse monte de aula para preparar, coisa para corrigir, mas eu consigo me organizar bem. Eu tenho o hábito de manter tudo assim num caderno, que eu organizo todo sábado de manhã, eu organizo a próxima semana e coloco tudo que eu preciso fazer. Eu gosto muito de fazer listas do que eu tenho que fazer no dia e assim, quando eu posso fazer um check, assim, é um alívio, fico muito feliz. A minha pós, ela é EAD, então eu consigo,
escolher os horários que eu posso ver os vídeos e ler os polígrafos. É de literatura brasileira, então eu adoro o assunto, então para mim não é nem um pouco dolorido ter que estudar para pós. Cuido da minha casa, tento, mas a minha casa ela fica um pouco esquecida. E eu também não tô mais olhando TV. Não é nem porque eu quero ser assim, a hippie, a vibes que não olha TV, mas é porque eu fiquei um tempão no começo da quarentena sem TV por assinatura. E eu não gosto de ir na TV aberta. Então eu substituí a TV pelos livros. Então o tempo que eu estaria olhando TV, eu tô lendo. Mas não, também, às vezes eu olho TV pra ver South Park, eu olho muito vídeo aqui no YouTube, olho bastante vídeo no YouTube, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô cozinhando, eu deixo lá o meu celular. Mas o que eu percebi é que o tempo que eu passava olhando TV, eu substituí lendo. Então esse ano eu já li 30 livros, comecei o 31 hoje. Então acho que é assim que eu consigo dar um jeitinho pra organizar. O segundo tópico são falar sobre alunos e alunos que querem biscoito. Então, a Ingrid, minha amiga do Leia Mulheres, ai, nossa, a Ingrid é o tipo de pessoa que daqui a pouco tu olha pra ela e diz assim, ai, como eu gosto dessa Ingrid. A Ingrid é assim, gente, a gente olha pra ela, a gente escuta ela e pensa, como eu gosto dessa guria. Ingrid, gosto muito de ti. A Ingrid perguntou assim, eu posso voltar pro ensino médio pra ser tua aluna? Ah, Ingrid, eu acho que tu não ia mais ter paciência. Acho que depois de um tempo a gente não tem mais paciência para voltar para o ensino médio. Mas a Ingrid é uma maravilhosa. Ela sempre conversa comigo quando a gente está lendo os livros pro Leia Mulheres. Ela vem perguntar, ai Carol, o que tu entendeu disso? Porque eu entendi isso, isso e aquilo. E ela acha sempre que é eu que tô ensinando alguma coisa pra ela, mas eu acho que ela não percebeu ainda que às vezes ela chega assim, Carol, eu achei tal coisa. E eu digo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então é muito bacana conversar com ela sobre os livros, porque ela vem com ideias que eu não tenho, né, gente? Porque como eu falei no outro vídeo, eu sou aquela que o escritor leva pra onde ele quer, né? E a escritora me leva pra onde quer. Então, às vezes, eu não me dou conta que eu tô sendo enganada pela história. E a Ingrid vem, ai, porque eu entendi tal coisa. Teve uma vez que ela me disse assim, Carol, no final do conto eu entendi que ela morreu. E eu pensei, e eu disse, Ingrid, eu não achei que ela morreu, eu vou ter que ler de novo. Daí eu fui reler o final do conto e, de fato, assim, dava pra entender que ela tinha morrido. Ingrid, a gente só tem que, né, esperar passar tudo isso aí, tomar um chá e conversar sobre os nossos livros. Não precisa tu voltar pro ensino médio. Os que quer biscoito é o Gabriel. Ele botou a pergunta até em inglês. What do you think about me? Gabriel é um divo. Gabriel não tem explicação. Gabriel tem um inglês maravilhoso. É um queridão. É uma pessoa muito maravilhosa. Quando eu tava dando aula online pra ele, porque esse semestre não é meu aluno, ele às vezes botava a irmãzinha dele junto na câmera, uma linda. E o Gabriel é o aluno que viu lá de madrugada quase eu botando que eu queria aquela coisa do dedo. Foi ele que comprou, gente. O que eu vou dizer desse menino? Que ele é um deuso, né? Imagina, olhou lá uma postagem de bobagem da ex-teacher dele e ele comprou um negocinho de dedo pra mim. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês que eu vou dizer desse menino, eu falei pra ele essa atitude, esse carinho, não tem nem o que dizer, né, gente? E o outro biscoiteiro aqui é o Ricardo, mais uma pergunta do Ricardo. Tu já dançou Anaconda com algum aluno teu? Se sim, quem? Foi com ele, esse sem vergonha. Gente, eu dava aula pro Ricardo sexta-feira, 4h30. Então eu dava uma aula das 2 às 4h15 e daí pra turma dele das 4h30 às 6 não sei o quê. A turma dele tinha 2 meninas só, umas queridas do meu coração, o resto tudo é aquele marido. E teve uma tarde que a música Anaconda não saía da minha cabeça. Eu não sei quem é que canta essa música, uma mulher. My Anaconda done, my Anaconda done. Gente, eu não sei nem de onde eu conheci essa música. E daí eu falei, gente, essa música não sai da minha cabeça. No intervalo, o Ricardo saiu da sala antes de mim. Quando eu chego na escada, tá o Ricardo com o celular tocando Anaconda. Óbvio que na hora botei minha mãozinha no joelho e já comecei a dançar e ele junto comigo. Inesquecível, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte deste vídeo, porque ficou com tanta pergunta que eu tive que dividir em 2, tá? Então, nessa primeira parte, vocês viram as perguntas sobre aula
e dos alunos que queriam um pouquinho de biscoito, né? Na segunda parte, vocês vão ter as perguntas sobre literatura e livros especificamente. Deixe os comentários de vocês aí, me contem o que vocês acham. Se vocês que são professoras ou professores já dançaram umas músicas muito malucas com os alunos de vocês, né? Porque a Anaconda, né, tá aí nessa categoria de música louca para dançar com os alunos, né? Me deixem aí as sugestões que vocês têm, como promover a leitura entre os adolescentes, como motivar que eles leem mais. Também me contem como é que a rotina de vocês é muito apertada, vocês não sabem como encaixar a leitura, ou como vocês encaixam a leitura na rotina de vocês. Deixe os comentários, deixe uma curtida, não esquece de olhar a segunda parte, que vai sair amanhã, sábado, às 8 da noite também. Um beijo e até mais ler!